Timóteo é chamado, mas ele tem disposição para atender o chamado. Eu acredito que todos aqui são chamados, mas a grande questão é, você está disposto a cumprir este chamado? Você tem consciência deste chamado? Entretanto, você está disponível para o chamado? Eu sei, irmãos, que todo mundo aqui tem uma vida corrida, que nós temos pais, mães, esposos, esposas, pessoas que têm responsabilidades que são inerentes à vida cotidiana. Entretanto, apesar de, não obstante a todos estes compromissos, você tem um chamado de Deus. E quanto mais você se abrir e se disponibilizar a este chamado, eu tenho certeza que Deus pode fazer através da sua vida, como fez na vida de Timóteo, algo extraordinário. Nós precisamos de pessoas que se dispõem a este chamado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, do versículo 1 ao 3, chegando a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe é uma judia convertida e o seu pai era grego, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha que interessante, os irmãos davam testemunho da identidade de Timóteo. Eles davam testemunho sobre Timóteo, a respeito de Timóteo. Existe um ditado aí que dizem mais ou menos o seguinte: falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Jesus se preocupou com o que pensavam ao seu respeito. Certa feita, Jesus chegou aos seus discípulos e Jesus perguntou mais ou menos assim: quem dizem ser os homens o Filho do Homem? Aí um dos discípulos, eu acredito que João, disse: dizem que tu és Elias, João Batista ou um dentre os profetas. Aí Pedro se levanta, Pedro, cheio do Espírito Santo, quando Jesus indaga novamente, fazendo uma segunda pergunta: e vós, quem dizeis que sou? Conseguiu perceber que a didática da pergunta são duas perguntas. A primeira, o que os de fora pensam. A segunda, o que vocês que estão dentro pensam. Ou seja, a pergunta de Jesus abordava os de fora e os de dentro. E as respostas eram diferentes, porque os de fora respeitavam ou consideravam Jesus como um profeta, mas os de dentro, Pedro, viu que Jesus era o Messias, era Deus. Olha só a diferença. Eu acho que há uma crise instalada quando os de fora têm uma visão mais perceptível de quem é o Cristo do que os de dentro. E isso acontece na Bíblia. Sabe quando? Jesus, certa feita, ele vai até lá, a região cananeia, mais precisamente na Ciro-Fenícia. E quando Jesus estava lá, a respeito da sua missão, Jesus é indagado por uma mulher desesperada. Aquela mulher chegou chamando Jesus de filho de Davi. Ela tinha conhecimento da genealogia, da representatividade e da profundidade que representava o Senhor Jesus. E ela, sendo rejeitada pelos discípulos e posteriori rejeitada pelo próprio Jesus, ela vai um pouquinho mais profundamente, demonstrando conhecimento mais profundo. Agora, não conhecimento da linhagem de Davi, mas um conhecimento do Salmo de Davi. Porque Davi escreveu dizendo que Deus não rejeita um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado move o coração de Deus.
ela quebranta o seu coração. Como alguém que deixa um copo cair no chão, sabe? E aí você ouve aquele barulho, estilhaços vai para todos os lados. E o que acontece quando um copo, um vidro, um cristal se quebra? Qual que é a primeira preocupação? Se alguém se machucou, né? Então aquela mulher, quando quebrou-se, quando aniquilou-se, ela não estava nem um pouquinho preocupada com as feridas que a rejeição tinha lhe causado. Ela demonstra um conhecimento mais profundo de Jesus e lhe chama a atenção, desejando se alimentar das migalhas que caíam à mesa do seu Senhor. E Jesus replica dizendo que ele nunca viu tamanha fé em toda Israel. As pessoas de fé não eram as pessoas religiosas. As duas